nome de Jesus, e que o teu povo diga amém. Glória a Deus, você pode se assentar. Muito boa noite. Que honra, que privilégio. Aprove ao Senhor incluir o meu nome para estar aqui. Eu estou muito honrada e muito feliz por isso, amém? Glória a Deus. Eu quero liberar o pessoal do louvor. Não vão muito longe, viu? Fique aí bem próximo, porque daqui a pouco eu vou precisar de vocês. Eu queria cumprimentar e honrar os ministros, homens, mulheres de Deus que estão aqui, prestigiando esse evento, recebendo, da parte de Deus também. Tantos homens e mulheres de Deus fazendo coisas muito mais do que eu estou fazendo. Eu estou contribuindo com a pequena parte daquilo que me foi confiada nessa noite. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18. Aleluia. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Abra comigo Isaías capítulo 40 agora. Isaías capítulo 40. Eu acredito que a palavra, não é porque estamos numa conferência profética, mas eu creio que é uma palavra profética, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu creio que aquilo que eu recebi da parte de Deus para compartilhar vai fazer o resultado, amém? Daquilo que Deus quer. Isaías 40, versículo 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Diga comigo, permanece. Amém? Essa palavra permanece. No original do hebraico, sabemos que a Bíblia originalmente no Velho Testamento foi escrita no hebraico, no Novo Testamento no grego. A palavra permanece no hebraico é uma palavra mais ou menos que soa assim, quam. Significa erguer-se, levantar-se no sentido hostil, tornar-se poderoso. Amém? Então veja, o Senhor está anunciando que coisas passadas já se foram, que nós nem devemos nos lembrar das coisas que já passaram. Amém? Ele nos anunciou no versículo 43 de nem considerarmos as coisas antigas, porque Ele está fazendo algo novo. E esse algo novo está saindo à luz. Amém? Aí no versículo 40, nesse versículo 8 aqui, capítulo 40, versículo 8, ele diz: a erva seca-se, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece. Ou seja, a palavra do nosso Deus, ela se levanta no sentido hostil, ela se levanta de forma violenta. Aleluia, nós podemos dizer dessa forma: a palavra de Deus rebate violentamente as adversidades na nossa vida. Oh, aleluia, você não está sozinho nesse mundo. Deus não te deixou aqui sem ajuda, Deus não te deixou aqui sem recursos, amém? Abra comigo Isaías capítulo 28 agora, capítulo 28, versículo 21, eu vou ler na revista corrigida. Diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato estranho. Amém? Quantos entendem que está na palavra? Por mais que soe estranho, está na palavra. Aleluia. Amém? Então, essa palavra que diz o Senhor se levantará, essa palavra levantará, é a mesma que nós lemos em Isaías no capítulo 40, que
Para o português está escrito permanece, mas para o hebraico é de se levantar violentamente. De se levantar no sentido hostil, de tornar-se poderoso, amém? Então, Isaías capítulo 28, versículo 21, está dizendo, o Senhor, Ele vai se levantar de forma hostil, Ele vai se levantar de forma violenta, Ele vai se tornar poderoso, aleluia. Amém? Agora, a Bíblia diz que Ele vai fazer isso conforme algo que Ele já fez no passado. Porque a Bíblia nos fala sobre o Monte Perazim. A Bíblia nos fala sobre o Vale de Gibeão. E nós precisamos entender o que aconteceu no Vale de Perazim. O que aconteceu no Vale de Gibeão, para que agora a palavra que vem a Isaías está dizendo, o Senhor, Ele vai se levantar de forma violenta, assim como Ele se levantou no Vale de Perazim, assim como Ele se levantou no Monte de Perazim e no Vale de Gibeão. Então nós precisamos ir para lá e ver o que Ele fez. Por favor, 1 Crônicas, capítulo 14. Eu estou colocando alguns fundamentos para essa noite, nós ainda vamos ter mais uma sessão amanhã, amém? Mas a parte que me cabe para hoje, eu acredito que é o que Deus quer compartilhar contigo. Aleluia. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 14. Quantos sabem que profeta lê Bíblia? Quantos sabem que profeta lê o Velho Testamento? Também, amém? Glória a Deus, né? Pelo Novo Testamento somos, claro, redimidos, vivemos na realidade do Novo Testamento. Mas nós não podemos rasgar o Velho Testamento e dizer, só vamos poder ficar no Novo Testamento. Precisamos entender o que Deus fez no Velho Testamento. E profeta que não lê profecia, quantos sabem que o Velho Testamento é um livro de profecias? Como é que você pode se chamar profeta se não lê profecia? Oh, aleluia. Amém? Então nós estamos, avaliando o que a Bíblia diz a respeito de Deus se levantar, dele se irá como ele se irou lá no Vale de Gibeão, dele fazer o seu ato estranho. Eu não sei se você entende, nós estamos vivendo tempos estranhos. Amém? E quando Deus se levanta e diz, Ele vai fazer e executar um ato estranho. Aleluia. É porque Deus tem uma resposta para cada coisa estranha que está acontecendo nesse mundo. Amém? Nós temos um recurso e um acesso celestial. E nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus tem várias formas de se mover. Ele tem várias formas de fazer. Ele tem várias formas de falar. Aleluia. E nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e pensar, Deus só agiu assim na minha vida, então Ele só pode agir dessa forma. Deus é livre e Ele não pede a nossa opinião, Ele não pede a nossa sugestão de como Ele vai fazer as coisas. Quantos estão entendendo isso? Isso é essencial para que você receba de Deus nessa noite aquilo que Deus quer que você receba. Existem coisas que estão operando na sua vida e talvez você esteja resistindo, porque você não conhece ou desconhece esse processo, porque nunca foi assim antes. Mas eu quero te dizer, Deus também está envolvido no ato estranho. Deus não vai se mover só porque você acha que Ele deve fazer dessa forma. Deus tem várias formas. Amém? Agora, eu não estou falando nada aqui que não seja em linha com a palavra. Deus vai fazer o que está em linha com a vontade dEle, em linha com a palavra dEle. Agora, Deus vai fazer coisas que estão além do nosso entendimento da palavra, entende? Você está lá em 1 Crônicas, já dei bastante tempo para você achar. Versículo 8 diz assim: quando os filisteus ouviram dizer que Davi tinha sido ungido como novo rei de Israel, todos os soldados filisteus se reuniram para prender Davi. Eu estou lendo na versão NBV só para ficar mais fácil, né? O linguajar. Mas Davi ficou sabendo da trama, reuniu seus soldados e foi encontrar-se com os filisteus. Davi não era daqueles que quando tinha uma batalha ele se escondia e ia chorar.
Davi era daqueles, estão atrás de mim, então vamos sair para o confronto. Amém? Davi era um homem guerreiro, ele tinha habilidade de guerra. No versículo 9 diz, os filisteus já tinham invadido o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus, se eu sair para lutar contra eles, o Senhor me dará a vitória? E o Senhor respondeu, sim, eu darei a vitória a você. Então, versículo 11, Davi atacou os inimigos em Baal-Perazim e venceu a luta. Oh, aleluia! E disse, Deus me usou para acabar com os meus inimigos, como a água que rompe os muros de uma represa. E é por isso que o lugar ficou conhecido como Baal-Perazim. Ou seja, os inimigos de Davi foram destruídos como o romper das águas. Aleluia. Em outras palavras, Davi disse, Deus se levantou contra os meus inimigos como um tsunami. Você já viu a força que tem um tsunami, que pega prédios, construções, carros que pesam toneladas e movem aquilo do lugar como se fosse plástico, como se fosse algo de brinquedo. Eu me lembro no tsunami, há alguns anos atrás, no Japão, uma concessionária inteira da Toyota. A força da água, daquele tsunami, era tão forte que varreu o pátio estacionado de caminhões, de carros. Ou seja, algo que é tão pesado, mas no tsunami se moveu como se fosse de plástico. Aleluia. E Davi disse, ei, o Senhor veio sobre os meus inimigos como um tsunami. Na versão revista e corrigida diz, Davi falando, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Na versão linguagem de hoje diz, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército. Oh, aleluia. Amém? Talvez você esteja esperando algo exterior acontecer, mas veja, Deus usou o próprio Davi para fazer a brecha no meio do exército do inimigo. Aleluia. Tem habilidade dentro de você, tem capacidade dentro de você, tem sabedoria dentro de você. E quando você precisa disso, essas coisas saem à superfície. Para quê? Para que quando pessoas olharem e ver o desafio que você passou, as coisas que você superou, elas vão poder dizer, foi Deus nele que fez. Aleluia. Como a gente diz lá na Paraíba, lá no Nordeste, foi Deus purinho. Amém? Então Davi disse, ei, Deus me usou para acabar com os meus inimigos. Ele estourou sobre os inimigos como um tsunami. Aleluia. Olha o versículo 13, mais tarde os filisteus voltaram a atacar de novo no vale. Porque o fato de você vencer uma batalha não significa que o diabo vai te deixar em paz. Não significa que ele não vai tentar de novo. Quando você vence uma batalha, quando você vence ou supera algo, algum ataque do diabo, é melhor você manter as antenas ligadas, porque o diabo vai procurar uma próxima oportunidade para te atacar. E foi o que aconteceu. Amém? O diabo, ele já tinha sido ali derrotado, os filisteus já tinham sido derrotados, mas eles novamente se voltam contra Davi. A Bíblia diz em Salmos 37, não precisa abrir lá porque eu só vou citar, diz assim, olha, os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles, o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Aleluia. Sabe quando um novo ataque do diabo se levanta contra a sua vida, sabe o que é que Deus olha e faz? Ha, ha, ha. Aleluia. Porque assim como Deus foi com você da primeira vez, Ele será da segunda, Ele será da terceira, Ele será da quarta. E se tiver uma nona vez, Deus vai ser com você, fiel, te sustentar, romper como um tsunami contra os seus inimigos, tudo de novo, se necessário for. Aleluia.
Amém? Então, Deus, ele se levanta de forma hostil. Quando o diabo, circunstâncias, adversidades se levantam contra você, não é contra você, é contra Deus em você. Aleluia. Amém? E ele está pronto para se manifestar, como ele fez lá. Amém? Em Perazim. No monte de Perazim. Amém? Aí no versículo 14, ainda em 1 Crônicas 14, e Davi consultou novamente a respeito do que ele devia fazer, e o Senhor respondeu: não avance pela frente contra eles, dê a volta por trás das amoreiras e dali ataque-os. Essa era a coisa estranha, porque você falar para um soldado que não tem medo de confronto, como Davi, um soldado que tinha habilidade de guerra, que estava pronto para encarar o inimigo de frente. E agora Deus está dizendo para ele, dê as costas para o seu inimigo e vai por trás das amoreiras. É estranho. Amém? Eu posso imaginar Davi, com toda a sua artimanha de guerra, com toda a sua experiência de guerra, tendo que deixar o seu eu de lado, para ir para trás das amoreiras, e fazer como o Senhor estava instruindo. Deixa eu te dizer, vai haver instruções da parte de Deus para a tua vida, que vão ser totalmente estranhas, diferentes de tudo que você já ouviu. Estratégias celestiais, que o Senhor quer compartilhar com você, que Ele quer dividir com você, e não será do mesmo jeito. As vitórias que você angariou no passado são para a glória de Deus. Deus fez de forma extraordinária, mas Ele está nos chamando para um nível diferente, para um nível que a nossa habilidade natural não vai impor nada, para que o nosso conhecimento, artimanha de luta e de guerra, não vai depender nada disso, mas somente da voz do Senhor, somente da instrução do Senhor. Você percebeu que Davi, ele não presumiu, já que eu sempre saio à batalha e Deus é comigo, ele não presumiu que também ele deveria fazer o mesmo, mas ele foi perguntar ao Senhor: devo eu fazer isso? Devo eu enfrentar os filisteus? Sabe, queridos, em cada etapa da nossa vida, nós precisamos estar sintonizados com a voz de Deus, para instruções específicas da parte dele. Porque aquilo que Deus te instruiu para fazer no passado, não é necessariamente a mesma forma como Ele vai te guiar hoje. Amém? Estamos vivendo tempos estranhos. Estamos vivendo tempos confusos para o mundo, mas para nós tem direção da parte de Deus. Para nós tem instrução da parte de Deus. Amém? Então, quando Davi consulta ao Senhor, Deus diz para ele: olha, você avança contra eles, mas você não vai de frente, você vai dar a volta por trás das amoreiras e vai atacar dali. Amém? Aí, olha o que diz o versículo 15. Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha. Porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Então a instrução de Deus foi: vai para a amoreira e espera lá até você ouvir um som. E que som era esse? Era um som de homens marchando. Deus disse: você não vai fazer nada até que você ouça o som de um exército marchando por cima das amoreiras. Meu Deus do céu. Você entende que para Davi era um desafio? E para algumas pessoas que estão tão acostumadas a sair, fazer, né? Porque você tem já um know-how, né? Você já sabe como fazer algumas coisas, porque você já tem alguns testemunhos, né? No seu cinto, você já angariou alguma experiência. Então você pensa que da forma como foi feito no passado, é assim que deve ser de novo. E agora Deus fala para você: esquece as coisas passadas. Nem considere as antigas. Eu estou fazendo algo novo. Oh, aleluia!
Ele diz, você não percebe, você não está entendendo, eu estou fazendo algo novo está saindo à luz. Queridos, Deus quer nos instruir de forma tão precisa, de forma tão perspicaz nesses últimos dias, que nós vamos ter que abandonar o nosso ego, nós vamos ter que deixar de lado a nossa experiência, nós vamos ter que deixar de lado nosso conhecimento da palavra ou ministerial, ou qualquer tipo de experiência que você tenha, para simplesmente ouvir instruções específicas da parte de Deus. Aleluia. Então, Davi, ele tinha que ir e esperar o barulho. Então veja, não seria Davi fazendo algo, mas era Deus fazendo algo por Davi. Amém? E que som era esse? Era o som de pessoas marchando por cima da amoreira. Oh, aleluia. Amém? Deus pronto, preparado. Não só ele se manifestando, mas ele mandou o exército dele. Amém? Para cuidar daquela situação. Aí, é impressionante você entender que foi de forma sobrenatural. Porque, queridos, alguém que sobe numa árvore, ele não consegue ficar lá marchando. Amém? Mas o som que Davi iria ouvir seria o som de homens marchando por cima das copas, por cima das galhas, das folhas daquela amoreira. Amém? Então, vai haver batalhas que é o próprio Senhor, Ele mesmo que vai tomar para Ele. Aleluia. Amém? Eu falo isso pelo Espírito nessa noite. Vai haver algumas batalhas que você já está encarando, que você vai passar por elas, que é o próprio Senhor dizendo, ei, essa daqui eu mesmo vou resolver. Aleluia. Ele disse, eu vou me levantar de forma hostil, eu vou me levantar violentamente contra os seus inimigos. Aleluia. Amém? Então se prepare para o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Porque um exército marchando por cima das amoreiras não tem nada de natural. Amém? Aí a Bíblia diz, versículo 16, Davi fez conforme o Senhor havia mandado e acabou com o exército dos filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Assim, o nome de Davi ficou conhecido por toda parte, e o Senhor fez que todas as nações tivessem medo dele. Amém? Então veja, Davi fez conforme o Senhor havia dito, e ele acabou com o exército dos filisteus. A instrução da parte de Deus era precisa, e para que você tenha vitória sobre a adversidade, sobre circunstâncias, tem que haver obediência específica, de instruções específicas da parte de Deus. Amém? E a Bíblia diz que ele ficou conhecido por toda a parte. Aleluia. Não que Davi fosse alguém tão, assim, mas porque ele confiou na instrução e na direção específica da parte de Deus. Amém? Deus trabalha com o inesperado. Aleluia. E eu quero te dizer, queridos, neste ano ainda, em 2025, Deus vai te surpreender. Vai haver coisas inesperadas acontecendo. Oh, aleluia. O exército do inimigo que tem se levantado, que tem te afrontado, não permanecerá de pé. O Senhor vai se levantar de forma violenta. Ele vai irar-se como ele irou no vale de Gibeão. Oh, aleluia. Se prepare, porque o tsunami de Deus está para acontecer sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Tsunami de Deus, varrendo aquilo que está pesado, varrendo aquilo que está, difícil.
Aleluia. Quantos sabem que aquilo que pesa toneladas no seco, mas quando a água sobe, oh, aleluia, quando o nível das águas sobem, aquilo que era pesado, aquilo que levava força, aquilo que tinha esforço, vai ser movido com um movimento, vai sair do lugar com um movimento do dedo. Aleluia, aleluia, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Deus está pronto para fazer algumas coisas. Ele vai se manifestar de forma sobrenatural, de forma extraordinária. Você vai fazer mais em menos tempo. Mais em menos tempo. Mais com menos esforço. Mais com menos recurso. Aleluia. Aleluia. Isaías 44. Isaías 44, versículo 24. Diz assim: assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo, e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Aleluia. Eu acredito que essa é uma palavra profética para alguns aqui. Amém? Deus está dizendo: eu confirmo a palavra do meu servo. Eu cumpro o conselho dos meus mensageiros. Desde quinta-feira você está recebendo mensageiros nessa casa. Desde quinta-feira você está recebendo os servos do Senhor, que estão declarando a palavra de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Deus disse: eu digo de Jerusalém. E eu posso dizer, Ele diz da sua igreja, ela será habitada. E das cidades de Judá, Deus diz, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Aleluia. Sabe, essa palavra levantarei é aquela mesma de Isaías. É de se levantar de forma violenta, de se levantar de forma hostil. O diabo pode ter projetado a tua ruína. O diabo pode ter projetado o teu fracasso. O diabo pode ter projetado a sua vergonha. Mas ele está dizendo: eu vou me levantar de forma violenta. Eu vou edificar. A palavra do Senhor para você nessa noite é que vai haver restituição, vai haver edificação. Aquilo que o diabo tentou roubar de você não vai acontecer mais. Oh, aleluia! Aleluia! Essas cidades serão edificadas. As ruínas Ele vai levantar. Não importa, querido, que tipo de prejuízo que você teve. Se foi financeiro, se foi prejuízo emocional, se foi na área das suas emoções, da sua alma, coisas que o diabo te roubou. Talvez você esteja até enfrentando algum quadro de depressão, ou de essas síndromes aí do mundo que estão tentando sucumbir você. Deus está dizendo: ei, eu vou me levantar de forma hostil contra todas essas coisas. A minha cidade será edificada. E as ruínas eu vou levantar, eu vou tirar tudo. Todo o opróbrio do meu povo será tirado. Aleluia. Então Deus está pronto para entrar em cena. Eu vou repetir: Deus está pronto para entrar em cena.
Deus está pronto para entrar em cena de forma violenta, de forma hostil e restituir. Restituir aquilo que foi perdido. Restituir aquilo que foi roubado. Restituir. Aleluia. Aleluia. Desde hoje à tarde no quarto do hotel eu estou ouvindo a palavra abundância e restituição. Abundância e restituição. Abundância e restituição. Oh, aleluia. Se você não receber, eu vou receber para mim. Oh, aleluia. Amém. Eu não estou aqui como uma animadora de palco. Eu estou debaixo de uma influência profética. Eu vim debaixo de uma missão do nosso Deus. Jesus Cristo, cabeça da igreja. E eu estou te falando o que eu percebi no reino do Espírito. Haverá restituição. Aleluia! Haverá restituição. Aquilo que o diabo tentou roubar de você, aquilo que ele tentou mentir para você, vai haver restituição, vai haver edificação. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Cadê os músicos? Cadê os tangedores? Diz assim, Zacarias 9:12. Voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Oh, aleluia. Tem como projetar esse versículo aqui para mim? Zacarias 9:12. Oh, aleluia. Zacarias 9:12. Voltem para a fortaleza. Tem como colocar o versículo aqui? Ou não? Tem? Ok, perfeito. Voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros da esperança. É o que diz a versão nova de Almeida. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. O dobro do que perderam. Aleluia. Amém? Então, abundância e restituição está sendo proclamado sobre a tua vida. Aleluia. E não vai ser restituição da forma somente do que era, vai vir dobrado. Coloca para mim Isaías 61. Isaías 61, versículo 7. Aleluia. Ele está fazendo algo novo. Ele está fazendo algo novo. Repita comigo, Deus está fazendo algo novo. Diga, Deus está saindo à luz. Aleluia, diga, Deus está fazendo algo novo. Oh, aleluia. O diabo quer te prender dentro de uma caixa. Ele quer te colocar dentro de certas limitações. Aleluia. Amém? Mas eu declaro nessa noite, eu proclamo nessa noite, que você vai ter o dobro daquilo que você perdeu. O dobro daquilo que você perdeu. Aleluia. Aleluia. Você está em Isaías 61:7. Diz assim, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aleluia. Veja, você não precisa sair de onde você está para receber o dobro de Deus, para receber a restituição de Deus. Existem pessoas que pensam, não, se eu mudar de cidade, se eu mudar de país, se eu mudar de emprego, de profissão, então as coisas vão melhorar para mim. Veja, Deus não precisa de nenhum desses artifícios. Amém? Se a direção de Deus para você é se mudar de cidade, se mudar de país, é outra coisa. Entende? Mas você não muda de cidade, você não muda de país só porque você acha que deve.
Tem que haver uma instrução, uma direção da parte de Deus. Por quê? Porque Deus está pronto, preparado para fazer o dobro se manifestar na sua vida, na sua própria terra, na sua própria terra, na sua própria cidade. Aleluia! Ele quer manifestar honra para você. Honra para você. Porque é que o plano de Deus, talvez para muitos aqui, vai incluir você permanecer onde está. Aleluia. Porque a coisa mais fácil é sair. A coisa mais fácil é você se retirar. A coisa mais fácil é você ir para outro lugar e começar do zero. Porque para onde você está, no lugar onde você está, é tudo muito mais difícil. Exige mais força, mais esforço. Mas veja, Deus, Ele quer fazer que esse lugar de vergonha se torne dupla honra. Aleluia, amém? É nesse lugar de afronta. Meu Deus do céu, eu sei que eu estou falando com alguém aqui. É nesse lugar de afronta. É nesse lugar de humilhação. É nesse lugar que você tem que andar em amor, como nós ouvimos Sheila mais cedo aqui falar para as mulheres. É nesse lugar onde o diabo está constantemente diante dos seus olhos, diante da sua memória, é que Deus quer manifestar o dobro dele. Aleluia, aleluia. Ou seja, Ele está preparando uma mesa para nós. E não vai ser distante, longe, escondido, não. Vai ser na presença dos nossos inimigos. Será na presença. Será diante deles. Será diante daquelas pessoas que disseram que você não ia conseguir, que você já deu, que os seus dias de glória já passaram. Meu Deus, que os seus dias de glória já passaram. Vou repetir. Essas pessoas que dizem e pensam que os seus dias de glória já passaram. Meu Deus do céu, pastor Janduí. Seus dias de glória não estão no passado. Seus dias de glória não estão no passado. Aleluia, haverá dupla honra. E na sua terra você vai possuir o dobro. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu, quanta afronta do cão, quanta afronta do diabo, quanta afronta com o seu chamado, o seu ministério, quanta afronta do diabo contra a sua casa, a sua família. Meu Deus do céu, essa palavra de Deus nessa noite é para redirecionar você. Meu Deus, é para girar você. Aleluia. Para que você entenda que aquilo que o diabo projetou para trazer destruição, vergonha, afronta, Deus está se levantando. Deus está se levantando. E não é de qualquer forma, não, é de forma violenta. É de forma violenta. Meu Deus, eu declaro sobre pastores aqui que a obra que você tem feito, as dificuldades que você tem passado e sofrido, aquilo que você tem feito com tanto esforço, será fácil, se tornará fácil. Você vai fazer com mais, muito mais. Aleluia. Você vai fazer mais com menos. Eu ouço a palavra antecipação. Eu ouço a palavra antecipação. Já são 3 palavras: abundância, restituição, antecipação. 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 Tem coisas, sabe, que no natural você só pode esperar para uma certa estação do ano. Mas se prepare. Se prepare, o sobrenatural de Deus está acelerando coisas
para fazer você desfrutar delas ainda este ano. Ainda este ano, aleluia. A Bíblia diz que Isaac plantou, e no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Meu Deus do céu. Você pode ficar de pé nessa noite. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus já proclamou para você nessa noite. Ele já proclamou: vou te dar o dobro. O dobro daquilo que você perdeu. O dobro daquilo que você perdeu. O dobro daquilo que você foi afrontado. Haverá restituição. Restituição. Haverá dupla honra. Aleluia. Deus é especialista em pegar a tua vergonha e transformá-la em honra. Em honra. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode receber nessa noite. Você não precisa de uma palavra específica de alguém. Se você for ver o irmão Reagan, quase nenhum vídeo dele ele dá uma profecia para alguém. Você não vai ver o irmão Reagan profetizando individualmente para pessoas. Muito difícil. Amém? Porque o profeta, não estou dizendo que o profeta não profetize para pessoas. Claro que ele faz isso. Amém? Mas o profeta, a palavra que ele traz é para o corpo. Amém? Então aquilo que foi profetizado aqui, por mais que eu tenha dito o nome de pessoas, foi liberado para o corpo. E lá onde você está, você recebe dessa influência. Você recebe do Espírito que está sendo liberado. Eu creio que vai haver restituição, mudança. Aleluia. Porque você está recebendo nessa noite. Você pode estender a mão para o alto. Obrigado, Senhor, porque nós recebemos essa palavra. Nós recebemos a restituição que vem do alto. Obrigado porque cada afronta que nós encaramos e recebemos do diabo, haverá dupla honra para cada afronta. Haverá restituição de cada afronta. Obrigado, os teus anjos já estão operando. Os teus anjos já estão se movendo. A tua palavra já está se levantando como um tsunami, rompendo contra os nossos inimigos. Obrigado por rompimentos, aceleração. Obrigado pelo óleo novo, o óleo fresco sobre ministérios, sobre chamados. Obrigado, Senhor, por renovar chamados, ministérios nessa noite. O bálsamo novo, refrigério do Senhor, para voarem. Senhor, obrigado, porque eles não vão andar, vão voar. Aqueles que estão engatinhando vão começar a andar, e os que já andam vão correr. E aqueles que já correm, Senhor, vão subir com asas como águias. Oh, aleluia. Obrigado, Pai.